Olá, 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 meus queridos! Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando, porque hoje nós temos um bate-papo sensacional, um bate-papo especial sobre a mentalidade. O papo hoje é sobre mente. Por isso eu convido você a vir para cá, trazendo o seu material, trazendo o seu caderno, trazendo aí, né, as suas ideias, para que juntos nós possamos maravilhoso. Já estou aqui aguardando aqui a minha convidada chegar comigo. Olha, olha, que eu penso que ela já está aqui já comigo. Ó, que Olá, maravilha. tudo bem? Que Tudo jóia com saudade, tudo você, minha bem? querida? Tudo bem, graças a Deus. O áudio tá bom? Qualquer coisa eu O coloco o áudio fone, tá legal, a imagem tá tá? legal também, mas nós vamos fazer um teste aqui Perfeito. na opinião deles, né? Na opinião dos universitários. O que que eles Isso. acham aqui do áudio para ver se tá legalzinho, redondinho, para daí a gente desdobrar esse assunto maravilhoso. Me contem aqui, meus queridos, aqui nos comentários, como é que tá o áudio para mim e para vocês também da Aline. Aline, conversa com a gente um pouquinho aí. Oi? Acho que cortou um pouquinho. Conversa um pouquinho para a gente poder ouvir sua voz aqui, para ver se Ah, tá legal o perfeito. áudio. Perfeito. Estava comentando que eu tô com saudade das nossas mentorias, né? Eu também tô, viu? Com muita saudade mesmo. É. E muito do que a Inclusive, gente vai falar veio e começou de lá, né? exatamente. Inclusive, Aline, eu tô com um projeto agora que eu estou retomando algumas mentorias, né? Alguns mentorados que fizeram projetos algum tempo atrás comigo, ano passado, início do ano atrasado, né? Estão Uhum. resgatando é, os nossos ciclos, né? Porque eles falaram assim, Morgana, a coisa tá indo, mas eu quero mais. E A é coisa assim deu uma mesmo. virada, mas eu quero mais. Então, quando você fala assim, eu tô com saudade, eu entendo você. Porque quando eu retomo os ciclos, eu faço, meu Deus, eu não quero parar, eu quero continuar. Bem isso. Exatamente. Vamos Eu ver vi se que tá o certinho. Gustavo aqui falou que o meu áudio tá baixo. Gustavo, eu aumentei que agora. Dá uma olhadinha se agora melhorou para você. Se não melhorar muito, eu vou convidar você a colocar o fone. Talvez o fone te ajude a ouvir um pouquinho melhor, tá? Para mim tá redondinho, o Márcio também já me deu um ok aqui, né? Que tá redondinho o som. Aline, olha Perfeito. só. Muitas Vamos lá. pessoas que estão aqui agora não te conhecem. Muitas pessoas que estão aqui agora também não me conhecem muito, né? Uhum. Então, tá. Deixa eu aumentar aqui então o meu um pouquinho mais, Márcio. Eu vi que você falou aqui que o meu tá um pouquinho baixo, né? Olha se melhorou. Nem que eu tenha que colocar aqui e falar com vocês. Aqui tá bom. Que ótimo. Olhem se tá bom agora o áudio, se tá legal ou se tá baixo ainda, por favor. Me deem o feedback aqui. Antes da gente começar a entrar no nosso bate-papo de mentalidade. Dá o feedback aqui, por favor. Porque é bom ter um bate-papo, ouvir legal, né? O som muito baixo às vezes Uhum. atrapalha, né? Deixa eu ver aqui se tá Exato. legal agora para eles. Márcio, me dê o feedback, por favor, se tá bom para você. Se agora está liberado. Se a gente pode aqui mergulhar nesse assunto tão maravilhoso. Aline, deixa eu te falar aqui uma coisa, ó. Vamos lá. Muitas pessoas não me conhecem, que estão aqui. Muitas pessoas que estão aqui também nem te conhecem. Então, antes da gente iniciar o nosso bate-papo oficial, que é um assunto que eu vou te contar, mesmo você que está aí no jogo, crescendo, avançando, você vai gostar muito de saber sobre o que nós vamos trazer aqui hoje para vocês, tá? Então, assim, ó, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou me apresentar e logo em seguida te convido a se apresentar também para que as pessoas te conheçam, né? E Perfeito. já quero também abrir um parêntese dizendo para você e também para todo mundo que está com a gente aqui agora que esse é um bate-papo online gravado exclusivamente no Instagram. E depois que a gente deixar ele aqui, ele vai estar disponível no IGTV do Instagram e também no YouTube. Então, ou seja, nós vamos subir esse conteúdo todo para o YouTube para que qualquer pessoa possa acessar em qualquer tempo da vida. Enquanto Muito o bom. YouTube existir, vai estar lá disponível, bonitinho. E eu quero trazer uma novidade, que é o seguinte. Esse conteúdo aqui também, nós vamos colocar ele depois no Spotify, para quem gosta de ouvir, para quem curte um podcast aí, né? No Spotify e também em um artigo exclusivo no nosso site, no nosso blog, onde nós desdobramos esse assunto ainda mais, com mais detalhes, né? Tem pessoas que gostam de ler, então, para você que gosta de ler, vai também ter uma matéria exclusiva sobre esse assunto. Dito tudo isso, para quem não me conhece ainda, eu, Morgana, eu sou mentora de mentalidade
Eu tenho formações na linha da inteligência emocional, também na linha do autoconhecimento, né, como Master Coach. Eu tenho certificação internacional nessa dinâmica, embora eu não atue como coach. Hoje, minha atuação é como mentora de mentalidade. Eu sou uma publicitária de formação e foi uma das questões que me fizeram, inclusive, fazer uma parceria, né, fazer um processo de mentoria com a Aline e com outras pessoas que vocês já viram aqui nos bate-papos. Quando eu trabalhei como agência, durante muitos anos como agência, eu comecei a desenvolver algumas habilidades que são naturais dos profissionais do marketing, né? Habilidades de venda, de mentalidade, de enxergar além, né? De trazer esse olhar e ver o que está além do que nós estamos enxergando ali no momento presente. E também gostava muito das linhas de negócio. Sempre gostei muito da linha de negócio. E aí fiz algumas formações de business, o que me permite atuar como mentora de mentalidade em negócios. Tanto no negócio, para o negócio crescer, quanto para o profissional que está atrás, ou melhor dizendo, na frente do negócio, né? Que é o empresário, que é o empreendedor. Dito tudo isso, eu conheci a Aline nesse cenário. Estava num evento de marketing, um evento muito reconhecido no Brasil, do Conrado Adolfo. Para quem não conhece, sugiro que conheçam e sugiro que sigam também. Conrado Adolfo, ele é um especialista no marketing digital no Brasil. E estávamos lá no meio de uma plateia com mais de 1.200 pessoas, eu imagino, né, Aline? Era muita gente. E aí, conversando ali, eu tive muitos resultados com o processo, né, com o método que o Conrado ensina, que é o método 8Ps. E aí, num dado momento, ele pediu para que eu levantasse e desse o meu depoimento. E entre meio aquelas pessoas todas, depois muitas vieram falar comigo, entre elas estava a Aline, a nossa parceira aqui, que entende muito de um assunto, entre tantos assuntos, ela entende muito sobre a dinâmica de ir além do básico. Sabe aquela sensação que você tem assim, tô fazendo as coisas, mas não tá fluindo ainda o resultado. Tô precisando ir além, mas eu não sei por onde começar. Pois então, é esse assunto que nós vamos abordar aqui hoje, que vai envolver essa dinâmica de entender. Porque o processo, é mental. Primeiro é mental. É entender o que está além do básico. Então, Aline, eu já me apresentei. Quem não me conhece, começa a me conhecer um pouquinho mais. Eu quero que você se apresente para que as pessoas possam te conhecer também. Perfeito. Bom, meu nome é Aline, eu sou fundadora da Ciano Marketing e o nosso objetivo na Ciano é aumentar a visibilidade e os resultados de negócios com propósito. E a gente conseguiu estruturar tudo isso, inclusive começando lá naquela mentoria, né? Porque eu comecei como freelancer, então a gente começa, vai testando, vai vendo o que funciona, o que não funciona, e hoje a gente está estruturando tudo isso muito nessa mentalidade do ir além do básico. Eu falo que tá virando uma frase assim, que as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, eu tô pensando em alguma coisa, mas eu queria ir além do básico. Eu falo, que legal, já tá sendo uma coisa que as pessoas veem a importância, né, de ir além do básico. Eu sou professora também da graduação e da pós-graduação aqui em Limeira, de marketing, e eu faço um game com os meus alunos. Só uma pausazinha, você tá falando de Limeira, São Paulo. São Paulo, interior de São Paulo, isso mesmo. Maravilha, e a gente se encontrou lá em São Paulo, capital, né? E quando a Morgana levantou e começou a falar, falei, e aí um ponto que a gente vai conversar hoje, mas eu vejo que o ir além do básico começa em você se questionar sempre, como eu posso ir além do básico? Né? O que eu posso fazer? E nesse momento que eu estava lá no treinamento, era uma coisa que eu tinha e hoje, e é uma coisa contínua, eu sempre tenho essa questão do como que eu posso ir além do básico? Com quem que eu posso aprender? O que fazer para ir além do básico? E aí foi quando eu fui conversar com você, né? Para a gente entender como poderia estruturar tudo que eu tinha e dar esse passo a mais, o ir além do básico, que é o que eu comento. Então, hoje a gente trabalha nessa questão, principalmente na parte de inbound marketing, né? De links patrocinados, campanhas, ajudando negócios que têm um propósito além do lucro. Né, que nós falamos que o lucro é uma consequência, mas que tem um propósito de contribuir com o mundo. A gente trabalha nessa área hoje. Que maravilha. Aline, me conta aqui, você falou que é professora, né? Você está à frente aí da Ciano. Me conta aqui, você está nessa área do marketing há quanto tempo? Olha, acho que fazem que eu tenho a empresa super novinha, né? Fazem 1 ano e meio, vai fazer 2 anos, 1 ano e meio. E que eu trabalho com marketing fazem uns 4, 5 anos. Eu sou formada em administração
né? Trabalhei como assistente administrativo, comecei a trabalhar em marketing ali, depois fui para uma empresa trabalhar somente na área de marketing, e depois disso eu abri meu negócio na parte do marketing também. É uma coisa que eu falo que é minha paixão, uma coisa que eu amo. Já quero, inclusive, nesse ponto aí, eu já quero, inclusive, pegar um gancho aqui. Já começando o nosso papo de mentalidade, que começou assim, desde a hora que eu dei o play para vocês, viu, meus queridos? Já fica ligado que, como diria o Conrado, ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala o seguinte, hashtag tudo é aula. Hashtag tudo aqui é bate-papo de mentalidade. A Aline falou uma coisa assim, eu sou da área da administração, mas eu trabalho com marketing já tem 4 anos, né? Tô nessa área já há muito tempo. Eu quero convidar você a entender o seguinte, olha só, a empresa dela é nova, né? Vai crescer, vai amadurecer ainda mais, vai desenvolver ainda mais, vai multiplicar ainda mais, mas eu quero convidar você aqui a refletir o seguinte, você tem uma empresa ou você trabalha para alguém e eu pergunto para você, quanto tempo você está na área que você está? Essa é a primeira pergunta que eu quero trazer aqui pra gente hoje, Aline, que inclusive eu até trouxe aqui o meu caderno de mentoria, porque eu falo, né? Eu não dou conta de falar sem estar com uma estrutura aí, tá vendo? Ó, gente, esses mentorandos disciplinados é tudo de bom, não é? Aline, eu sempre falo que o caderno é o nosso parceiro. Você concorda comigo? Concordo. Às vezes, eu me bagunço todo nos papéis aqui, eu tenho que organizar tudo. Aí eu pego os papéis e organizo para colocar em ação. Tá vendo, gente? Tá vendo? Ó, ela tá em campo, ela tá pondo o negócio para funcionar, para fluir. Então, ó, eu anotei no meu caderno aqui uma das questões que eu quero pontuar no nosso bate-papo de hoje aqui, que é uma pergunta, né, para as pessoas fazerem para si mesmas. Você tem um negócio, você é um empreendedor, empresário, ou você trabalha para alguém, mas minha pergunta é, há quanto tempo você está nessa área? Por quê? Porque a Aline falou o seguinte, eu tenho uma formação, que não é publicidade, trabalho na área já tem 4 anos, tenho meu negócio já tem 1 ano e meio, e mesmo o negócio dela novinho, bebê, negócio bebê, 1 ano e meio ainda é bebê, né? Já está buscando maneiras de ir além. Então, Aline, eu quero começar o nosso bate-papo aqui hoje perguntando para você o seguinte, na sua opinião, e o que é ir além do básico para você? Quando você pensa assim, Morgana, tá, as pessoas querem inovar, querem crescer, querem ganhar mais dinheiro. Mas a pergunta é, será que estão fazendo o básico bem feito? Então me conta, na sua opinião, o que é um básico que, assim, todo mundo, desde o cara do cachorro-quente, que vende cachorro-quente na esquina, a mulher que começou a empreender e vender bolo, vender para as amigas, para as colegas, conhecidas, para os parentes, a pessoa que tem um grande negócio. Então, me conta, para você, o que uma pessoa tem que fazer, que é o básico, é assim, é a obrigação. É como acordar e limpar os olhos ali para poder enxergar o dia que ela acabou de acordar ali. Me conta. Perfeito. Nessa parte tanto do básico quanto do ir além do básico, uma coisa que eu venho aprendendo muito é que a primeira coisa é alinhar a expectativa. Então, a gente precisa saber o que o outro espera de nós para a gente entregar pelo menos aquilo. É uma coisa que eu estou fazendo muito, né? Eu faço muito, tanto eu falo para os meus alunos que eu faço isso com eles, faço isso com os meus clientes. O primeiro ponto é alinhar a expectativa, para a gente entender o que o outro está esperando da gente. Tanto o nosso cliente, quanto um aluno, quanto o nosso chefe, o nosso coordenador, enfim, o que ele espera da gente. E aí, depois disso, quando eu sei o que é o básico, né, se eu alinhei a expectativa e eu sei o que é o básico, é eu buscar o que entra muito nos pilares que, inclusive, a gente desenvolveu no nosso processo de mentoria, né, que são os pilares da Ciano, que é o se importar. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Isso! O se importar, encantar... já, tá? O se importar, encantar e lutar. Eu vejo que o além do básico é quando você olha para a pessoa e se importa realmente com ela. E aí você, consequentemente, encanta. Né? Então, eu vejo que é nessa linha de você entender, alinhar as expectativas para entender o que é o básico e depois disso olhar para aquela pessoa e enxergar como é que eu posso contribuir com ela. Como que eu posso ir além, né? Além daquilo que ela está esperando de mim. E aí, depois disso, né, é um processo que eu faço. Inclusive, eu terminei estou terminando o módulo da pós agora e eu sigo exatamente isso. Primeira aula, eu mando um questionário para eles de alinhamento de expectativa. O que eles esperam da minha aula. Última aula, eu mando um outro questionário de feedback, que é o que eles acharam da minha aula, para eu saber como eu posso evoluir. Né? Então, eu vejo que o processo seria esse senso de se perguntar, de questionar para si, Sim. Mas também ouvir a opinião do outro também? Seria isso, na sua opinião? Exato.
Eu vejo muito isso, que uma pergunta constante, né? Você estar sempre se perguntando o que eu posso fazer além do básico. Só que entra um ponto importante aí também. O básico, ele precisa ser feito para você ir além só depois. Né? Aquilo que a gente fala da técnica do ACF. Arroz com feijão. Tem que fazer primeiro arroz com feijão. Depois ir além. Né? Isso é Então, importante também. vamos dobrar um pouquinho isso aqui, porque assim, ó, eu Vamos sei lá. que tem pessoas que estão assistindo a gente que já tem seu negócio estabelecido. Tem pessoas que já têm negócio, tem 10 anos, 12 anos, 8 anos, 15 anos. Tem pessoas que estão começando agora, tá com um negócio novinho ainda, bebê, meses, né? Talvez começou agora recentemente, 2, 3 meses, ou 1 ano, 2 anos, novinho ainda. O que seria, na sua opinião, básico? Assim, vamos colocar, se a gente pudesse colocar assim, vamos falar aqui 5 coisas. 5 coisas que seria o básico, feijãozão com arroz. Em termos de negócio, em termos de carreira, né? E aqui, eu quero que você que está nos assistindo entenda o seguinte. Quando eu falo negócio, está incluindo aqui carreira, porque tem gente que não está empreendendo. Não tem problema, gente. Não tem problema. Você não é obrigado a empreender. Empreender, eu acredito que não é uma dinâmica para todo mundo, né? Tem pessoas que têm o seu processo, a sua jornada, faz o seu show, faz o seu melhor, mas não precisa necessariamente estar à frente do negócio, liderando o negócio, empreendendo propriamente dito, né? Então, na sua opinião, se a gente pudesse colocar aqui 5 coisas, quais seriam as 5 coisas que você fala assim, Morgana, isso aqui não tem como não ter? O que seria 5 coisas? A primeira, na sua opinião, que seria o básico, para depois a gente falar do além do básico. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto seria entregar o que foi prometido, né? Então, entregar o que você se dispôs a entregar, que é a questão ali do alinhamento de expectativa. Eu vejo que o básico também é você fazer muito bem aquilo que você faz. Então, por exemplo, se eu trabalho na área do marketing, o que é que eu tenho que buscar? O que é que eu tenho que buscar de conhecimento? É uma parte que eu vejo muito importante também, para eu entregar aquilo muito bem. Né? A pessoa está esperando isso de mim. Então, essa parte da evolução em questão de educação, de saber fazer aquilo que você se dispõe a fazer, né? O que mais entraria? Nesse caso aqui, Eu vejo que quando você fala de entregas, a gente poderia colocar que compromisso também seria uma coisa básica, que assim, não dá para mim poder ir além, não dá para mim fazer muita coisa se eu não estou comprometido. Você acredita que comprometimento entraria nesse pacote? Sim, vejo que sim. Comprometimento, e acho que eu vejo também a questão da reciprocidade entra também, né? Que é você fazer algo pelo o outro, fazer algo por você, você fazer algo pelo outro. Pode ser, e aí é o que entra o ponto que você falou, tanto do empreendedorismo quanto da carreira quanto da vida. Né? Então, é a questão de você fazer pelo seu cliente, ou você fazer pela empresa que você trabalha, ou pelas pessoas que estão com você. Né? Eu vejo que é uma parte que é o básico da vida, né? De todas as áreas. Exatamente. Aqui, então, na sua opinião, seria, então, primeiro, entrega, fazer uma entrega bem feita, né? Então, um básico, ele tem que ter entrega. Não adianta só falar, né? Fazer igualzinho eu costumo brincar que é feito cachorro piquinês. Aqueles cachorrinhos pequenininhos que late, 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 mas morder que é bom, não morde nada, morde nada. São só conversadores. Então, tem o efeito cachorro piquinês, que é o que late, mas não morde. Então, um básico bem feito tem que ter entregas. Segunda coisa que você colocou aqui, fazer muito bem feito. Então, você falou da questão da educação, seria a técnica, né? A pessoa não ser uma pessoa rasa, uma pessoa que, se ela sabe sobre hashtag, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem crua aqui, bem crua. Mas se ela sabe de hashtags, por exemplo, ela sabe a origem, o porquê que usa, aonde usa, como usa, o basicão mesmo, né? Depois você colocou uma outra coisa que é o comprometimento. Não dá para mim poder falar de entregar, de fazer as coisas para as outras pessoas e até para mim mesmo se eu não estou comprometido, porque isso aí afeta o ponto anterior, a técnica. Se eu não estou comprometido, eu não vou adiante. Se eu não estou comprometido, eu não faço o meu melhor. Então, assim, já derruba já desse ponto. E o quarto ponto seria reciprocidade, que tem muito a ver com um dos seus pilares, né? Que é o pilar do se importar. Exato. Sem olhar para o outro e ver que o outro pode somar comigo, que eu posso somar com o outro, não tem reciprocidade. Só tem um lado. Só tem um ganha. Não é o ganha-ganha, só tem um ganha. E aí tem um negócio interessante, meus queridos, que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte.
Quando um lado só ganha, e se talvez você hoje está assim, Morgana, eu quero crescer, 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 mas só eu faço, só eu vou, só eu. Se você está nesse viés desse só eu, cuidado. Eu diria que tem aqui um sinal na sua frente aqui, ó, amarelo piscando incessantemente. Por quê? Quanto mais eu trago só para mim, mais eu começo a me afastar, porque eu começo a entrar num viés muito delicado. Um viés que faz a gente parar de olhar para o outro e se perguntar: como é que eu posso somar com essa pessoa? Como é que eu posso melhorar o meu trabalho para ajudar ela ainda mais? Então, você começa a andar um pouco sozinho. Então, cuidado se você está querendo ganhar sozinho o processo, né? Faz sentido, Aline, esses 4 pontos que nós colocamos aqui? Total. E eu entraria o quinto ponto exatamente nisso que você falou, que é o do somar. Como que eu posso contribuir? Né? Como que eu contribuo com o outro? O que eu faço tem que contribuir de alguma forma com o outro. Isso é o básico, né? Senão é aquela questão que eu falo do trocar dinheiro por produto ou serviço. Você faz um produto, faz um serviço e troca dinheiro por aquilo e acaba aí. Né? Então, eu vejo que essa parte do contribuir entra como um ponto importante também. Como é que o meu serviço, o meu trabalho, o que eu faço, contribui com o outro? Isso é muito importante. É aquela questão, eu uso bastante isso, eu não sei quem é o autor da frase, mas eu gosto muito, que é as respostas estão nas perguntas que nós não fazemos. Né? Então, é aquelas coisas da gente ficar se perguntando, como é que eu posso contribuir? Como que eu posso fazer o que eu faço, ajudar o outro? Né? Então, esse ponto eu colocaria como quinto. Esse ponto, ele é assim, ele é divisor de águas. Quem vai ter esse conceito forte é quem vai para o outro estágio. Ó, básico, bem feito. Entrega, fazer muito bem feito, comprometer-se com você e com o outro, reciprocidade, se importar de verdade com a outra pessoa, e o último, contribuir. Básico, feijãozão com arroz. Isso tudo aqui vai o quê? Vai criar a base, a estrutura sustentável para o seu avanço. Porque aí a gente entra no ponto de, ok, eu estou fazendo isso. Talvez você que está assistindo aqui agora falou assim, Morgana, ok, Aline, fez sentido para mim o que você disse. Eu estou nesse jogo, eu estou fazendo isso e eu então estou fazendo o básico bem feito. Posso melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu já estou fazendo isso. E aí? E depois? O que então é esse ir além? Nesse ponto, então, Aline, eu pergunto para você, na sua opinião, o que é ir além? Como é que tem que ser essa mente da pessoa que fala, já estou fazendo isso, posso melhorar alguns pontinhos, mas eu já estou nesse jogo já, mas eu quero mais, eu quero ir além do básico. O que na sua opinião, ou melhor dizendo, como que na sua opinião deve ser a mente dessa pessoa que quer ir além? Eu vejo que em questão de mentalidade é a pessoa, igual eu comentei, que está sempre se questionando sobre isso. Por quê? O ir além não é uma coisa, fazer uma coisa estratosférica, gigante. Eu até deixei lá, vou dar alguns exemplos práticos. Isso aqui eu ganhei num evento que eu fui, no evento do Pedro Superti. Um negocinho de tic-tac. Tic-tac. Isso é um... Isso. Balinha, tic-tac. Eu ganhei na entrada do evento. Quantos eventos que a gente vai que não sai direto do aeroporto, vai ou da rodoviária, sei lá, seja o que for, a gente vai direto para um evento que a gente vai conversar com bastante gente. Às vezes a gente passou um tempão viajando, né? E eles entregaram um tic-tac para todo mundo na entrada do evento. Isso aqui eu acho que é um exemplo do ir além do básico, que é simples. Quanto custou um tic-tac para um evento que a gente pagou, sei lá, bem mais de R$1.000? O quanto isso impactou para eles? Mas eu vejo que o ir além do básico é exatamente isso aqui, de você olhar para a pessoa e falar assim, o que ela precisa? Como que eu posso contribuir com ela? E não precisa ser uma coisa gigantesca. Eu deixei alguns exemplos aqui, eu posso até ir mostrando. O que mais que você trouxe aí? Eu quero que você vai mostrando, uai. Eu fui deixando aqui do ladinho. Nesse ponto, você está dizendo, então, para mim, ó, que esse exemplo aí, essa sua experiência no evento do Pedro Superti, é uma experiência que, na sua mente, ele pensou, tem muita gente vindo de viagem. O que eu posso fazer para ajudar ela a ter uma dinâmica melhor, tá mais bem, tá sendo assistida realmente. O que eu posso fazer para me importar com ela? Então, o tic-tac para você fez muita diferença. O que mais que você trouxe aí? Me conta. Tá.
Eu fui separando umas coisinhas aqui. Eu quis trazer coisas que são coisas simples, né? São aquelas coisas que você fez o básico, você entregou o que você se comprometeu a entregar, e aí você ir além. O outro que eu trouxe, faço parte do clube, que é do Theo e o Minimundo. É uma pessoa que ele faz esses quadrinhos assim, né, sobre histórias. Ele está fazendo várias coisas durante a pandemia, né, quadrinhos de reflexão e tudo mais. E aí ele me mandou, porque faço parte da comunidade, né, a gente contribui com o projeto, ele mandou no envelope, e aí ele mandou, aqui, não sei se vai dar para ver, Vai dar mas para ver olha, um bem-vinda escrito, ao mas eu não clube. consigo ler. Mas conta E pra gente. bem-vinda ao clube, Aline. Isso aqui é aquela coisa de você mandar a entrega para o seu cliente personalizada com um escrito, alguma coisa que a pessoa veja de novo, que você se importou com ela. Né? Então, eu faço parte do clube, a gente contribui lá mensalmente para que ele continue o projeto, que é um projeto de uma pessoa, ele faz todas as... Depois eu até convido vocês a irem lá, porque são tirinhas maravilhosas de reflexão, né? Várias delas são sobre mentalidade, Adoro, e eu hein? vejo que é uma... Eu já tô aqui imaginando, ó, podemos fazer uma parceria aí, um Sim, negócio bacana. Depois me passa os exato! detalhes aí. Eles são incríveis. E nessa parte é aquela coisinha, de novo, simples, mas que é o além do básico. Ele poderia, por exemplo, eu contribuir com o projeto, e aí ele continua, porque o projeto era assim, você contribui com o projeto para ele continuar fazendo as tirinhas. Essa era a entrega. E aí ele colocou para as pessoas que contribuíssem com o projeto, ele vai mandar o impresso de 2 em 2 meses e o além do básico, isso aqui eu já sabia que eu ia receber. É isso, o básico. Era o que eu já sabia que eu ia receber. Aí eu recebi no envelope personalizado com uma cartinha escrito com uma mensagem e o que eu sabia que eu ia receber. Né? Então eu sabia, por exemplo, quando eu fui nesse evento, eu sabia que eu ia receber aquelas sacolas com uma apostila, algum material. Aquilo eu já sabia, porque todo evento tem. Isso aqui que custou menos, sei lá, R$ 1, R$ 2, foi o além do básico. Por quê? É o que superou o que eu estava esperando. Tem até uma fórmula, eu até deixei anotadinha aqui que eu mostrei para os meus alunos, que é a questão do satisfação. O que é a satisfação? É o resultado menos as expectativas. Ou seja, o que a pessoa já estava esperando receber, né? Então, o que você entregou menos o que a pessoa já estava esperando receber. Esse é o além do básico. Né? E Então, aí, quando a gente, por nesse exemplo... caso aqui, nesses dois exemplos que você deu aí, não é pensar nesse modo que às vezes a pessoa pensa, nossa, eu tenho que pensar e gastar muito dinheiro. Não é esse gastar dinheiro. É usar a mente, é pensar além. Sim. E se importar. Eu vejo que essa palavra nunca. Eu falo que quando a gente definiu os pilares lá no começo, eu sabia que eles iam ser muito bons e que eles iam direcionar, mas parece que cada dia eles fazem mais sentido no que a gente está fazendo. E o se importar eu vejo que é a chave. Porque quando a pessoa pensa no outro, quando ela pensa como que eu posso surpreender, como que eu posso encantar o outro, ela faz isso que eu vejo que não envolve, não é questão de quanto dinheiro eu vou gastar nisso. É quanto tempo de dedicação eu vou gastar em me importar com o outro. Porque se pensar nas moedas, dinheiro e tempo, né, o dinheiro a gente conquista, o tempo é limitado. Quando a gente dedica o nosso tempo com o outro, é o que eu vejo que é o mais do se importar. Porque a gente dedicou o que é mais precioso na nossa vida, que é o tempo, e encantar o próximo. Então eu vejo que isso tem muito a ver com o ir além do básico. Faz muito sentido. Vocês estão anotando aí, né, galera? Vocês estão anotando isso aí, né? As preciosidades. Eu vou Não é falando, você vai me trazendo aqui que eu começo a falar. Então fica tranquila. Nós aqui faz uma dobradinha redondinha, para ficar tranquila com isso. E... Vocês estão vendo o quanto que às vezes não é pensar em dinheiro. Não. É usar a mente, é pensar, né? Aqui, ó, meu pai tá assistindo essa transmissão agora. Ele falou que agora, né, Zé Nilton? Legal. Faça com amor. Isso. Fazer com amor. Fazer com boa vontade. Tem até uma frase, Aline, que minha mãe fala muito, sabe? Minha mãe é uma cozinheira que eu vou te contar, viu? Ela tem alguns pratos que ela faz que eu fico quase pirando. Eu falei assim, mãe, se você fizer isso todo dia, eu como isso todo dia, porque eu gosto demais. E ela tem uma frase que ela fala assim, Morgana, ela olha pra minha cara assim, tipo, Morgana, você não tá entendendo, minha filha. É porque eu faço com amor. Eu olho e falo assim, meu Deus, é verdade. Ela faz com amor. Às vezes o arroz e o feijão, a batatinha frita ali, né? Às vezes uma coisa simples.
ela faz com boa vontade, muda tudo. É o que meu pai falou aqui agora, é isso mesmo. E E aqui é o então que a onde eu gente cheguei? falou, no básico está a técnica, né? Então é o fazer a comida ali no básico. Mas quando a gente coloca o se importar ou fazer com amor, a gente está indo além do básico. Porque o básico é aquilo, a técnica, a receita, né? Tem a receita para aquilo. E aí, quando a gente coloca o nosso toque, a nossa essência, né? Quando a gente coloca o nosso jeito de ser naquilo, é quando a gente vai além do básico. E aí, aqui vem um ponto que eu considero assim um dos pontos mais diferenciais de todos. Eu sempre falo, Aline, que tudo começa na mente. Isso aqui é inclusive a bandeira que eu levanto, né? Tudo começa na mente. Se eu não penso no que eu quero, eu não sei o que eu quero. Ou seja, eu sou envolvida pelo meio, pelos outros. Quando eu falo de que tudo começa na mente, uma das coisas quando a gente fala sobre esse ir além do básico é entender que, primeiro, você tem que ter uma mentalidade que te cutuca. Sabe aquela coisa que vem assim aqui de dentro? Que te fala assim, a vida tá indo, mas não sei, tem uma coisa aqui dentro Falta me alguma coisa. incomodando. Falta alguma coisa. Ou então você tá ali fazendo o seu trabalho, mais um dia, mais uma segunda-feira, e aí você pensa assim, não sei, sabe assim, sabe quando eu tô com a impressão de que poderia ser diferente, poderia ser mais esse bichinho que tem aqui dentro de você, que tem dentro de mim também. É aquele bichinho que te faz, que te cutuca para você ir além. Quer dizer que uma pessoa que ela faz além do básico, ela tem uma mentalidade de crescimento. Ela tem algo que cutuca ela ir para frente cada vez mais. O que eu quero dizer com isso para vocês aqui? Que quando a gente fala sobre crescimento de carreira, negócios, de autoconhecimento, você tem que ter em mente que você vai se colocar à disposição para avançar. Muita gente não sabe que tem que se colocar à disposição para avançar. Se eu não me abro, se eu não abro a minha mente para entender, tá, tem algo me incomodando, o que é? Nem imagino, e deixar para lá, amanhã vai ser igual a hoje. Daqui a uma semana vai ser igual a hoje. Então, ou seja, essa inquietação tem que ser algo que faz parte da sua vida. E eu tô dizendo isso porque se a gente não tiver inquieto, se a gente estiver satisfeito com a vida que a gente tem, passa-se 1 ano, 10 anos, 20 anos e a vida tá na mesma. Fala a verdade. Quantos profissionais você conhece? Quantas empresas você conhece que tem 10 anos que é a mesma coisa? Não muda nenhuma vírgula. Quantas pessoas? Será que você que está assistindo aqui agora não é essa pessoa? Que está vivendo os dias iguais, sem nada de novo, sem fazer nada de novo, sem aprender nada de novo? Será que não é você essa pessoa? E aí eu pergunto, será que você está fazendo o básico bem feito? Será que a sua mente não está ali na caixinha, concentrada, colocada, e você não está nem se permitindo ir além? Faz sentido, Aline, para você? Total. E eu vejo que nisso é uma coisa que ajuda muito, às vezes, é o meio onde você está inserido, né? Porque às vezes a gente está no meio que ninguém busca isso também, e aí a gente acha que está normal aquilo, por mais que tenha aquele incômodo, tá normal. Né? E uma coisa que eu coloquei como meta desse ano para mim era melhorar a média das minhas 5 pessoas que eu mais convia. Por quê? Era uma coisa que eu queria estar com pessoas que pensavam muito além, assim, para eu enxergar o que eles estavam fazendo e pensar em como que eu poderia aplicar isso. E hoje, com a internet, não é uma coisa, às vezes, que você precisa estar em contato com a pessoa, é meu amigo, meu próximo aqui. Não, é acompanhar pessoas que você admira, às vezes, online. Né? Porque gatilhos, digamos assim, vai te mostrando, nossa, olha que incrível isso que a pessoa está fazendo, olha aquilo, e não sei o que, como que eu posso fazer melhor também, né? Então eu vejo que isso ajuda muito, a questão de você olhar para o meio onde você está inserido e ver, será que eu não consigo melhorar alguma coisa aqui para me incentivar também? Eu vejo que isso é uma coisa importante, né? As Que é pessoas esse que você alargar, convive. né? Esse alargar de visão, esse Isso, alargar ver de a isso. mentalidade, né? Porque senão você tá ali, né? Todo mundo tá fazendo ali o básico, todo mundo tá satisfeito com isso. E aí, quando você olha pessoas que estão totalmente fora da curva, você tem vontade de estar também. É aquela questão assim, tipo, nossa, a pessoa tá fazendo algo tão incrível. E eu, às vezes, penso assim, e eu tô aqui, tipo, o que eu posso fazer além? Né? E aí começa a gerar isso aí, e nunca com questão de comparação, tipo, eu sou inferior àquela pessoa. Não, com questão de aquela pessoa me inspira, né? Como que eu posso
E lógico, tem que ser uma pessoa alinhada com seus valores e tudo mais, para você se inspirar nela para melhorar o que às vezes te incomoda, né? Às vezes que você sente que está estagnado e tudo mais. Isso aqui entra muito no que eu ia falar aqui no trecho, antes de você falar, que é a gente começar a ver que não precisa entrar naquela dinâmica escassa, que é coletiva. A maioria das pessoas pensam nisso, né? Pensam no concorrente como algo ruim, né? Se compara o tempo todo com o outro, buscando falar assim, o que que ele postou? Vou postar também. O que que ele fez? Vou fazer também. O que que ele gravou? Vou gravar também. Isso aqui, gente, isso aqui é muito importante para você que quer ir além. Para você que quer olhar o seu negócio e falar assim, Morgana, tá na hora de dar o upgrade, tá na hora de fazer a minha versão pro, né? Esse ir além, essa dinâmica de ir além. E aqui eu quero trazer para vocês um exemplo, ela vai poder falar melhor do que eu, a Aline, né? Porque nós trabalhamos muito isso aí quando a gente estava com o ciclo em andamento, né? Muito essa questão de ter esses pilares, essas bases. Mas antes que ela fale, deixa eu abrir para vocês um parêntese importante sobre isso, que é o seguinte. Muitas vezes a gente foi acostumado a olhar para fora. A gente foi acostumado a ficar comparando. Fala a verdade. Quem aqui nunca passou pela situação quando era criança de ser comparado pela mãe, pela tia ou pela avó com um primo, com um coleguinha da escola, com o seu irmão? Quem nunca teve uma comparação que me fale, Morgana, nunca me compararam com ninguém. Não tem ninguém aqui nesse planeta que não tenha passado por isso. Só que o detalhe é que a gente foi ensinado a comparar, achando que eu sou menos e o outro é mais. Ou o contrário, eu sou mais, eu sou o bonitão, eu sou o número 1 da escola, eu sou o número 1 da minha turma, eu sou o cara. E os outros são menos que eu. E essa comparação, isso na verdade é uma programação. É uma programação mental, é uma programação coletiva, é uma programação cultural que vai sendo empurrada de geração em geração. De geração em geração. E aqui nós estamos como resultado disso. Nós aprendemos a nos comparar com os outros. E acaba que essa comparação, ela o quê? Nos limita, nos impede de ir adiante. E nessa dinâmica de comparação, uma das coisas que a gente conversou muito no nosso ciclo, e eu quero trazer aqui, Aline, porque eu acredito que a sua maneira de ver e a sua experiência vai poder trazer luz, clareza para as pessoas que estão aqui agora. Que é o seguinte, nós duas compartilhamos de um pensamento que para mim faz muito sentido, que é o pensamento de entender que cada negócio é único. E durante muito tempo eu não entendia isso, tá, gente? Eu preciso dizer aqui, abrir o jogo para vocês, porque eu trabalho algumas dinâmicas de autoconhecimento e uma das coisas que a gente tem que trabalhar é com a integridade. Durante muito tempo eu não entendia isso. Como assim? Eu trabalho com marketing, com vendas, e como assim que eu não vou me comparar com o outro? Como assim que eu não vou olhar para o meu concorrente? Como assim? Como assim? Não fazia sentido para mim. E quem é da área de marketing e vendas tem esse desafio, né? Que é superar essa crença, né? E durante muito tempo eu bati a cabeça nisso, para mim não fazia sentido. Resumo da história. Eu fui vendo as coisas de uma outra maneira, aprendendo com os meus acertos, aprendendo com os meus erros e vendo pessoas maiores que eu falar sobre isso. E elas diziam, não existe ninguém igual a você. Não existe concorrente, não existe comparação. E eu não entendia, mas continuava ouvindo aquelas frases. Até que num dado momento a chave bateu e virou. E aí eu entendi que de verdade era uma mentalidade, como eu expliquei agora há pouco, coletiva, é uma crença compartilhada que vai sendo passada de geração em geração, ou seja, é uma programação. Para você que começou a falar assim, Morgana, tá caindo fichas para mim. Esse assunto realmente ainda é muito forte para mim de me comparar, de ficar olhando para o concorrente com olhos negativos. Convido você, então, a assistir uma aula que eu fiz no YouTube chamada Você Foi Programado. Tá lá no meu YouTube, pode buscar lá. Você Foi Programado. Aonde eu vou ensinar você a entender isso. Por que foi programado? Como é que muda isso? Nessa aula eu explico isso, lá no meu canal do YouTube, ok? Mas aí, então, quando eu entendi que não existe ninguém igual a ninguém, nenhum negócio igual a nenhum negócio, eu comecei a mudar a minha maneira de enxergar, de me ver, de me posicionar e de conduzir o meu trabalho. E uma das coisas que eu abordo na mentoria é exatamente isso. É compartilhar com os meus mentorados, nos meus treinamentos, nas sessões individuais, que ninguém, ouça bem isso, ninguém
é igual a você. Você é um ser único. Só existe um de você nesse universo. Nós temos aí mais ou menos 7 bilhões de pessoas. Só tem uma Aline, que é a Aline que está aqui comigo agora. Só tem uma Morgana, que é a Morgana que está aqui agora falando com vocês. Só tem um de vocês. Só um. Não tem dois. É um só. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente fica olhando para o lado, olhando para fora, olhando para o outro, e nós esquecemos de trabalhar os nossos pilares. Trabalhar quem nós somos. Nós esquecemos de olhar para a nossa essência. E aí vem uma outra frase muito famosa, que roda a internet toda, que diz: quando eu mudo, o meu mundo muda junto. O que isso quer dizer? Quando eu olho para dentro e me desenvolvo, eu consigo colocar para fora esse meu desenvolvimento. E aí, quando eu mudo, o meu mundo muda junto. E a Aline teve uma experiência. E agora sim, Aline, eu quero que você compartilhe com a gente. Você vê que eu falo muito, né? Fique tranquilo. Muito. A Aline tem uma experiência que nós desenhamos juntas durante um processo, que é entender esses pilares. Ela me dizia: Morgana, eu quero mostrar isso para os outros, né? Eu não quero ser mais um negócio, né? Mas não no sentido de que eu quero ser melhor que os outros, não. Eu quero ter o jeito ciano, né? O jeito do meu negócio de ser, né? Porque assim como nós somos seres únicos, cada negócio também é único. Cada negócio tem atrás dele um líder. Esse líder é único. Então, eu posso conjugar que cada negócio também é único. E aí, Aline, conta pra gente como é que foi a sua experiência, né? Resgatando um pouquinho aí, como é que foi pra você? Você pensava: Morgana, eu quero mais. Mas não estava claro ainda os pilares, nem os pontos. Tinham mais pontos, inclusive, além dos 3, né? Como é que foi pra você ter essa clareza aí de entender que, opa, encontrei a minha essência, agora eu entendi. Me conta. Show. Era bem essa questão de eu sei o que eu quero, mas eu não sei comunicar isso. Né? Eu tenho uma noção do que eu quero para o meu negócio, mas às vezes até para mim mesma eu não consigo comunicar e não consigo passar para o outro o que eu quero. Né? O que eu estou querendo propor para o mercado e para os meus clientes, enfim, para todo mundo. E aí, quando a gente definiu os pilares, e foi acho que umas 3, 4 sessões em cima dos pilares, né? Mas antes disso, só comenta assim, só vamos abrir um parêntese rapidinho assim. É muita coisa, né? É muita coisa na cabeça, a gente vê muita coisa e fica confuso. Será que é isso? Será que é aquilo? E aí fica fazendo meio que mais do mesmo, né? Tem muito disso também. Sim, sim. E essa questão da essência é muito isso de você entender onde é que você é único. Né? E não significa, igual você falou, não significa que... eu até fiz um post sobre isso, que muitas vezes para a gente entender, né, o mercado e tudo mais, às vezes a gente fica olhando pro concorrente, olhando para fora, igual você comentou, e muitas vezes a resposta está ali no que eu quero passar, né? E vai ser até a indicação do livro que depois a gente vai falar no final, e a questão do que o meu cliente ou o mercado espera de mim. Muito mais do que o que o concorrente está fazendo. E eu estou fazendo um treinamento com a Marta Gabriel. Ela fala muito de futurismo, etc. E ela falou assim, às vezes as pessoas estão copiando um ao outro e ela nem sabe se para o outro está dando certo. Quem garante que aquilo para o outro também está dando certo? Quem disse que aquilo está dando certo para você copiar do seu negócio também? E aí que é a questão de você entender e é fazendo que a gente vai vendo, né? Por isso que eu comentei que acho que demorou umas 3, 4 sessões para a gente chegar nos pilares. Porque eu colocava algumas coisas, aí ficava amplo, aí a Morgana falava, vamos definir aqui, aquilo, outro, trazendo algumas perguntas, né, que para eu refletir sobre aquilo. E isso foi essencial para eu conseguir chegar nos pilares, né? Pensar em alguns pontos específicos do que eu fazia, do que eu gostava de fazer, né? O que fazia sentido para a empresa. E aí a gente chegou nos pilares depois de umas 3, 4 sessões, muitas perguntas. Eu vejo que as perguntas, eu gosto muito das perguntas. Eu vejo que as perguntas nos orientam a pensar no caminho certo, né? Porque a gente sabe, lá na cabeça a gente tem uma ideia, eu quero oferecer isso, o meu diferencial é esse. Só que às vezes a gente tem dificuldade de comunicar. E quando a gente define os pilares, todas as nossas ações acabam sendo baseadas naqueles pilares. Hoje, por exemplo, hoje não, mas acho que um mês atrás eu estava definindo isso, ou 2 semanas, alguma coisa assim, como que eu estou dedicando o meu tempo aos meus pilares, né? Então, tudo que eu faço hoje, eu baseio no que são os meus pilares.
que aí vou contar quais são os pilares, eu já falei aqui, mas a gente definiu que os pilares desse ano são se importar com as pessoas e com o meio. E por que a gente chegou nisso? Porque a gente viu que não tinha conexão com empresas que não se importavam. Né? Então a gente olhou e falou Trabalhar por assim, trabalhar não faz sentido, né? Só isso. fazer uma campanha para uma empresa só por fazer, como a maioria das agências fazem, é só mais uma, né? Pra gente não fazia sentido. É aquela coisa que você sabe o que você tá fazendo, mas você fala assim, não era aquilo. Acho que esse é aquele que a gente comentou. Não é bem isso. Tem alguma coisa para mudar aqui. E a gente viu trabalhando com empresas que se importam, aí o nosso trabalho fazia sentido. Então é um pilar pra gente. É aquela questão do a gente precisa disso para estar satisfeito com o nosso trabalho, né? O encantar, o ir além do Pilar 1, básico. então, se importar. Isso, se importar. Pilar com as 2, pessoas e com o meio, né? Que entra pessoas com o meio. algumas coisas que a gente está definindo agora para o futuro e tudo mais, que é, além de se importar com as pessoas, é se importar com o mundo, com o meio que nós estamos vivendo. Né? Então, a gente está trabalhando alguns projetos para essa linha agora de desenvolvimento sustentável do mundo. Né? A gente tem que pensar também como o nosso negócio está impactando o mundo. Né? Porque existem muitos negócios que estão impactando totalmente negativamente o mundo que nós vivemos. Né? Então, é uma coisa, é aquele ganha-ganha que você comentou, é uma questão do ganha e o mundo perde, a sociedade perde. Né? Então, esse é um E não tem pilar. que ser assim, né? É o soma-soma, né? E todo mundo vai para frente, todo mundo é melhor. Então, Exato. primeiro pilar, se importar. Segundo pilar. Isso. Segundo pilar é o encantar, que é o ir além do básico. Né? Então, para a gente, o ir além do básico é um pilar. E aí a gente olha para o negócio dos nossos clientes, por exemplo, ação prática, né? O que a gente está fazendo agora. A gente olha para os negócios dos nossos clientes, a gente está fazendo nesse momento uma análise de mercado dos nossos clientes, para poder contribuir com eles. Né? Porque o nosso trabalho está ali na questão do marketing, do marketing e tudo mais. Mas como que eu posso ir além do básico? Como eu posso encantar com os meus clientes? E a gente está fazendo exatamente esse trabalho de entender mais o mercado do nosso cliente e levar isso para ele. A gente está finalizando alguns ajustes de fazer um relatório para o nosso cliente sobre o que está acontecendo no mercado pérolas dele. vão sair aí, imagino já. Já passei por Então, várias vezes com uma porque agência, eu sempre fico pensando, eu fico pensando no pilar, por exemplo, o meu pilar é o encantar. Como que eu estou encantando os meus clientes? Né? Então, é isso que a gente trabalha. E aí, a gente se conecta muito com clientes, né? Nossos clientes que buscam encantar o cliente deles. A gente percebe que quando tem aquela essência, falando de essência, quando tem aquela essência do, poxa, não é só um produto por dinheiro, não é só um serviço por dinheiro. Eu quero realmente encantar o meu cliente. A gente se conecta muito. Então, por isso que ele é o segundo pilar. E aqui nesse caso, Aline, é aquela conta, eu falei muito tempo isso, durante muito tempo, vivi isso muito tempo, que é você vender não só para o seu cliente que te paga ali o honorário, mas vender para o cliente do seu cliente, né? Então fazer essa ponte, né? É passar além. Pensar como é que eu posso fazer com que esse cliente crie maneiras, mecanismos dele encantar ainda mais o outro. E aí vai criando uma teia cada vez mais fortalecida. Muito poderoso isso, viu? Isso é muito poderoso. Voltou agora. Voltou? Eu acho que tá travando. Perfeito agora. Vamos lá. Não, voltou? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Deixa eu ver se voltou. Deixa eu ver se volta agora e se estabiliza. Tá, deu uma travadinha aqui da tela, mas vamos lá. Perfeito. Tô te vendo. Vamos lá, então. E o terceiro então, pilar... primeiro, se importar, encantar. E o terceiro? Isso. Lucrar. O terceiro pilar é o pilar do lucrar. Por quê? E é uma frase aí também... Sobre isso pra gente. É uma frase do Conrado também, que ele fala que negócio que não lucra, né, ele é um hobby, não é um negócio. O negócio precisa lucrar. E aí, por isso que... E a gente coloca o terceiro pilar como uma consequência dos dois primeiros. Se a gente se importa e se a gente encanta, o lucro é consequência. Né? E a gente vive isso muito hoje nesse ano e a gente vê isso no mercado que é quando eu me importo e quando eu encanto meu cliente, o lucro é consequência. E é o lucro também, o lucro justo. Né? Porque a gente coloca o lucro como combustível para o crescimento. Né? Então, se eu quero que o meu negócio tenha um impacto maior, eu preciso do lucro para aumentar esse impacto. Né? Então, a gente coloca ele como terceiro, sendo consequência dos dois primeiros, do se importar e do encantar. E a gente busca em todas as ações
e pensar como é que eu estou me importando com os meus clientes, como que eu estou encantando, como eu estou ajudando eles a lucrar mais, e olhando para a gente também, né? Então, olhando, como nós trabalhamos com marketing, é olhando de nós para os nossos clientes e dos clientes para os clientes deles, né? Então, a gente busca muito isso nas nossas ações. E faz essa teia continuar rodando, né? Multiplicando cada vez mais. Então, vocês percebam, Sim. gente, que esses pilares, é o que a gente conversava muito, né, Aline? Esses pilares, eles dão norte, né? Eu costumo dizer que são pilares que Sim. eles ancoram, né? Eles ancoram sua mente. E aí, o que acontece? Você começa a ser mais focado, começa a ser mais direcionado, começa a ter uma mente mais clara. E uma mente clara, ela avança, ela te permite avançar. Então, perceba o seguinte. Parece fácil falar um bate-papo sobre mentalidade, um bate-papo sobre ir além do básico, mas você, quando você entende o que para você faz sentido, e aí é você que tem que responder, você começa a conectar os pontos. Fala assim, eu posso fazer mais isso. Algumas pessoas, por exemplo, Aline, são pessoas que têm muito forte essa questão do conhecimento. Tem algumas pessoas que têm assim, conhecimento é algo muito valioso para elas, conhecimento e sabedoria, né? Tem algumas pessoas que não dão conta de ver um conteúdo que vai ajudar as outras e não compartilhar, por exemplo. Algumas pessoas não conseguem saber que vai ter um treinamento, que talvez ela já tenha feito ou não, que ela queira fazer, e ela não multiplicar aquilo, por exemplo. Então, ou seja, eu posso dizer, como mentora, que um pilar muito forte para ela é da contribuição, da multiplicação, né? Ela não dá conta de só ela ir sozinha. Ela quer compartilhar. Se os outros vão fazer também, é outros 500, né? Mas ela tá entendendo que o caminho dela, que para ela faz sentido ela liberar espaço, né? Ela liberar e deixar que o fluxo de informação passe por ela, chegue até ela, mas vá também em direção aos outros também, né? Então, quer dizer, nos conhecer e começar a colocar, a impregnar no nosso DNA, no nosso negócio, né? No DNA do nosso negócio, os nossos valores, faz muita diferença. Então, você que tá aqui agora e que fala assim, nossa, eu quero mesmo ir além, né? Eu quero ir além do famoso feijão com arroz, né? Que é o fazer o normal de todo dia. Eu quero ir além. Você tem que começar a entender quais são os pilares que ancoram o meu crescimento. Quais são as coisas que eu tenho que começar a ter compromisso aqui todos os dias para ir avançar. Dito tudo isso, o nosso tempo aqui já está quase se encerrando aqui já, né? Nós temos um Sim, tempo eu olhei aqui aqui no nosso agora, passou bate-papo. rapidão. Muito rápido, muito rápido. Nós temos que fazer isso mais vezes, Aline. Sim, com certeza. De repente até rola um podcast aí online, nós duas, Ó, imagina? Sobre negócio, vamos lá. carreira, ir além, ó. Vamos conversar sobre isso depois. Aline, minha Uhum. bonitona, ó. Esse assunto, ele dá pano pra manga. Ele dá pano pra manga. Mas antes da gente fechar, eu quero pedir pra você aqui, ó, uma sugestão. Uma sugestão de filme e uma sugestão de leitura, que você pensa assim, Morgana, pra gente ir além, tem que ter isso aqui. Tem que ver isso aqui, tem que começar pelo menos com isso aqui pra começar a ver mais coisas. Qual seria o livro que você poderia falar assim, ó, esse é um livro que eu sugiro, que vai ajudar você que está aqui agora querendo mais de si mesmo, da carreira e dos negócios? Eu separei um livro, não sei se você conhece ele, que é O Velho e o Menino, A Instigante Descoberta do Propósito. Esse livro eu falo que é uns livros daqueles que a gente engole, sabe? Que a gente lê em 3 dias, assim, fala, meu Deus, que livro maravilhoso. Super sei, E, super sei. é, e esse livro, ele me encantou demais, porque eu vejo que quando a gente quer ir além do básico, tem muito isso dos nossos pilares, dos nossos valores e do porquê a gente faz o que a gente faz. E como eu trabalho nessa parte de negócios com propósitos, eu busco cada dia mais conhecer sobre propósito, né? E o propósito, ele nos instiga a ir além do básico. Porque quando a gente entende qual é o nosso propósito, a gente quer fazer mais, a gente quer que as pessoas contribuir mais. E esse livro ele fala muito sobre isso, sobre a questão da contribuição, né? Sobre a questão de se doar, né? E deixar a sua contribuição para o mundo, nesse sentido. E eu gostei muito desse livro, ele é muito didático, porque ele é uma história, né, entre um velho e um menino. Sem spoilers, é um livro fantástico. É É um um livro livro para fantástico. ser lido, né? Para ser lido e Sim, entendido. Dica para você aí. exato. Qual que seria o filme? Exato. Você pensa assim, Morgana, Ah, entre tantos, e eu sei que nós temos muito boas indicações aí, qual seria o filme, na sua opinião, que fala assim, ó, esse aqui tem que assistir? show. Eu separei um aqui também que chama Escritores da Liberdade. É de uma professora
né? E ela vai dar aula numa comunidade pobre, né? Numa comunidade fora do contexto dela ali. E ela, as ações que ela faz vão muito além do básico. Eu assisti esse filme, é aquele que você falou do compartilhar. Eu assisti esse filme e falei pro meu irmão, falei, assista esse filme, pelo amor de Deus, é um filme maravilhoso. E mostra muito o quanto ela foi, até mesmo as pessoas não querendo que ela fizesse aquilo, porque consideravam, essas pessoas aí não precisa, né, se esforçar muito, vai lá e dá sua... Ela era uma professora, vai lá e dá a sua aula, eles nem vão ligar muito, e é isso aí, faz até menos que o básico. As pessoas recomendavam até no filme que ela fizesse menos que o básico, por conta de quem eram as pessoas. E ela foi contra tudo isso, e ela foi assim, muito além do básico, muito além do básico. É um filme maravilhoso e eu recomendo bastante. Olha lá, meu irmão, eu indiquei pra ele, ele assistiu, depois falou, excelente filme. Emerson, você testemunha É um oculta, filme né? ótimo. Então é um Bom, filme que esse eu não recomendo. assisti, vou assistir final de semana, eu vou assistir esse Isso, depois você me conta. Vou contar assim. A minha indicação para você que está aqui hoje é um pouquinho diferente da Aline. A minha indicação é sobre mentalidade. Minha indicação é o seguinte: você que está aqui agora comigo, leia o livro A Boa Sorte. É um livro entre a história de um cavaleiro branco e um cavaleiro negro. É uma fábula, mas eu convido você a refletir. Quem tem sido você? O cavaleiro branco ou o cavaleiro negro? Não vou dar spoiler, mas é uma história que você também senta. Eu vou dizer que eu li esse livro em questão de poucas horas. Você senta na cadeira, ele é muito fininho, bem levinho. Você senta na cadeira e começa a ler, 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 ler. Quando você vê, acabou. Acabou o livro. E é um livro de mentalidade. Então você vai ler esse livro com a pergunta: quem eu estou sendo? Cavaleiro branco ou cavaleiro negro? E diante da sua resposta, depois de ler o livro, tome decisões. É um livro muito simples, mas de um poder muito, muito grande. Seria minha indicação de leitura para você. E a minha indicação de filme para você é um que eu gosto demais. Eu sou suspeita porque eu já assisti muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, que é com o Hugh Jackman, que é o filme O Rei do Show. Eu gosto muito de Maravilhoso. Gosto muito de filmes biográficos, filmes que contam histórias reais, né? E esse é um desses filmes. Para quem não sabe, esse filme ele é claro que é um musical, né, gente? A gente tem que abrir um parêntese aqui dizendo que é um musical feito pelo Walt Disney. E é um musical que ele traz a história, ele é baseado na história real de um homem chamado P.T. Barnum, um magnata americano que ainda no século XIX, estamos falando aí do período de 1800 a 1900, mais precisamente entre 1820 até mais ou menos 1860, 70, mais ou menos, o P.T. Barnum foi o primeiro homem americano a faturar $1 milhão com o entretenimento. E o filme conta a história do P.T., né, do P.T. Barnum, mostrando a história quando ele começa e como ele vai crescendo na vida. Então eu convido você a assistir, que além de ser um musical com lindas músicas, né, músicas envolventes, traz pra gente um olhar, pra gente pensar, será que eu estou indo além, né, desse feijão com arroz, que os outros dizem que deve ser feito, que os outros dizem que pode ser feito? Será? Então eu convido você a assistir esse filme, que é maravilhoso. Eu sou suspeita, que eu já vi muitas e muitas e muitas vezes. Sou muito fã do Hugh Jackman. E é um filme, assim, maravilhoso. Você vai gostar muito. Concordo. E eu não sabia disso, da história baseada em uma história de outra pessoa. Eu já tinha assistido ele muitas vezes, mas não sabia. É uma história lindíssima, lindíssima. O Sim. Barnum, imagina só, a gente hoje é fácil a gente ouvir alguém falando, fiz R$1 milhão. Pra gente é algo comum do nosso mercado, né? Mas imagina lá no século XIX, quando não tinha nem luz. Que a luz começa no finalzinho do século XIX, 1890, mais ou menos, que Edison descobre a luz, não é? Que começa a iluminar o país. Não tinha luz, gente. Que dirá carro, Wi-Fi, telefone. Aqui, internet, não tinha isso. Então o cara fatura mais de $1 milhão. Ele fica, né, conhecido como o cara que faturou $1 milhão em um mercado muito específico, né? Que é o mercado aí de entretenimento. Então, vale muito você assistir, vocês vão gostar bastante. Quem já assistiu, eu sei que a Aline já assistiu, assista de novo.
Sim, Minha querida, vale a já pena. estamos encerrando. 20 segundos para encerrar. Eu quero muito agradecer Vamos a lá. sua presença e dizer que foi assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso ter você aqui nessa dobradinha aqui sobre ir além do básico. Eu agradeço muito também. Vamos marcar próximas vezes, que esse assunto é realmente fantástico. E Com vamos além do certeza. básico, né? Nas todas as nossas ações. Ir além do básico dá pano para manga.